CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Bom, a criançada já voltou para as aulas, né? A grande maioria das escolas já abriram as portas para receber a meninada, mas a gente ainda está no período de verão, final de semana é final de semana. E a molecada chega da escola com fome também, né? O pessoal chega da escola com fome. E aí, qual é a dica para um lanchinho gostoso? Torta Bauru. Você sabe que Bauru talvez seja o sanduíche brasileiro mais clássico brasileiro. O nome vem daquela região de São Paulo? Não. O nome tem um ex-radialista, quer dizer, um falecido radialista, chamado Casimiro Pinto Neto, que quando era estudante de Direito em São Paulo, ele ia no Lago Paissandu, num restaurante chamado Ponto Chique, e pedia esse sanduíche. Ele inventou isso. Era o pão de sal, sem miolo, fatias de rosbife, rodelas de tomate, rodelas de pepino em conserva, não aquele pepino fininho, aquele pepino mais grosso que o próprio restaurante fazia, e 3 tipos de queijo derretido na água. Era o Gouda, o Steppe e o prato. Pegava esses 3 queijos em quantidades iguais, derrete num pouquinho de água com manteiga, quando eles fundem tudo, aí joga por cima e serve esse sanduíche. Eles misturam? Ele é um clássico, eles se misturam. Isso é um clássico, isso, de quem for a São Paulo, vale a pena ir no Centrão, vale a pena ir lá no Ponto Chique comer o verdadeiro Bauru. É sensacional. Eu, às vezes, mesmo em hotel, com café da manhã pago, eu pegava o táxi e ia lá só para tomar o café da manhã, o Bauru. Né? E é sensacional. Tem 2 sanduíches famosos em São Paulo, esse e o Beirute do Frevinho, na Oscar Freire. São os 2 famosos. Esse sanduíche foi criado, e esse cara era de Bauru. Então, ele acabou tendo o apelido de Bauru. Ele tendo o apelido de Bauru. E aí, quando ele chegava e pedia sanduíche, as pessoas olhavam e começaram a pedir, me dá igual do Bauru, me dá igual do Bauru. Acabou virando Bauru. Depois, com o tempo, fora do Ponto Chique, muitas pessoas copiaram esse sanduíche de maneira errada. No lugar de colocar os 3 queijos, colocava presunto, queijo, tomate. E só. Entendeu? E mais ou menos. E a nossa torta é exatamente meio essa falsificação, para não ter que fazer rosbife, para não ter que fazer pepino em conserva, aquele negócio todo. Mas é um sanduíche muito famoso, muito gostoso, muito fácil de fazer em casa. Eu sinto muita pena de não ver na sanduíche. Eu vejo muita hamburgueria. E eu queria ver sanduicheria. Para você ter um misto quente bem feito, coisa que é a coisa mais difícil do mundo, você comer um misto quente bem feito. Você comer uma canoinha, como tinha no Bar Santos. Antigamente... O que é uma canoinha? Canoinha era o pão de sal de ontem, que você tira o miolo, eles colocavam queijo do reino e levava no forno. Lá no Bar Santos, lá na Vila Rubim. Maravilhoso. Eu fiz farmácia ali em frente. Fazia parte. Aliás, o Bar Santos ainda existe como um restaurante, não sei se faz a canoinha, mas era sensacional, né? E tinha também um copo de um creme, parecido um cremogema, com ameixa, aquela ameixa em calda, que a gente vê, aquele copo americano com aquilo que a gente comia de sobremesa. Ali era o ponto de encontro dos alunos da Faculdade de Farmácia, dos alunos da EMESCAN, que estavam fazendo medicina, e o pessoal da noite, que aquilo acordava muito cedo, e ali tinha os melhores jogadores de dama do Espírito Santo. É mesmo? Ali tinha um campeonato estadual de dama. Não, tinha uns caras ali que era um negócio impressionante, você ficava ali para aprender a jogar dama com eles. História, né? É história. Eu tenho um artigo sobre uma viagem gastronômica do Centro de Vitória, que eu escrevi para o Guia Praia do Canto, que eu tenho muito orgulho, onde eu faço toda essa história desses principais. Por exemplo, quando eu falei para você, o Beirute vendia na lanchonete Sarlos, que era uma lanchonete, uma padaria lanchonete, que era embaixo do Nacional, que eu dava aula ali em frente o Santo Cecílio Cinema. Do lado, você tem esqueci o nome tinha o misto quente verdadeiro. Tá? Primeira vez que eu comi pão de forma na minha vida foi ali. O que é um misto quente verdadeiro? Dominó. Era com pão de forma, não é aquele negócio que pega aquela presunto faz queijo, presunto e pão. Pois é, mas não se usa chapa quente. Vai ligar na hora, fica aquele troço prensado na marra. E é bonitinho ele. Eu gosto, inclusive, de fazer ele com pão Petrópolis e levado ao forno. Tinha um sanduíche chamado americano, que era vendido na lanchonete 7, na rua 7, tá?
eu chegava lá e eu pedia ele desmontado para ter 2 ovos. Aí quando eu chegava o cara gritava, para o professor, americano, um americano desmontado com 2 ovos ao ponto sem horta, porque eu não comia alface e tomate. Tinha um garçom com um vozeirão danado. Então, quer dizer, eu vivi muitos anos no centro, mais de 20 anos no centro da cidade. E eu gosto muito do centro, estou gostando muito de ver aos pouquinhos aquela revitalização, né? Os barzinhos legais, na Gama Rosa tem uns barzinhos muito legais. Ao contrário que muita gente pensa com a insegurança, eu não percebo isso quando eu vou lá à noite. Eu sinto uma onda boêmia, como você vai na Lapa, né? E assim, eu gosto muito do centro. E eu fiz uma viagem, tinha um restaurante chamado Marrocos, que era sensacional. Quando eu recebia, eu ia almoçar no Marrocos. Então era muito o centro Tinha algum Bauru legal lá no centro? Não, Bauru não tinha. Eu fui conhecer Bauru em São Paulo. Em São Paulo mesmo. Mas a nossa torta é muito fácil. São 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de manteiga. Essa manteiga vai ser para untar a forma. Tá? 1 xícara de leite, 3 ovos, 300 gramas de mussarela fatiada, 300 gramas de presunto, 150 gramas de manteiga sem sal, gelada e cortada em cubos. Essa vai ser fazer a massa. Ok. Tá? 5 tomates picados, pode ser em cubinhos. Com ou sem casca? Mantém a casca, tira só a semente. Tá? Sal e pimenta do reino a gosto, tomilho ou orégano fresco. Eu prefiro orégano comum. E 2 gemas. E um bol fundo, que é uma vasilha, né? Você mistura as coisas secas. O trigo, o fermento, o açúcar e o sal. Tá? Pega a manteiga gelada, vai adicionando e vai misturando para formar aquela farofinha fina. Com os dedos mesmo? Com os dedos, tá? Em uma tigela à parte, você bate o leite com os ovos e junta isso aí aos poucos nos ingredientes secos, tá? E vai fazendo aquela massa bem macia. Por que vai colocando aos poucos? Porque às vezes, conforme do tamanho dos ovos, o líquido às vezes é demais. Tem que ser uma massa que no final ela solta da mão. Sova bem essa massa até ela ficar lisa e uniforme, como se estivesse fazendo pão. Sim. Tá? Cobre com um pano limpo. Eu gosto de pegar um pano úmido e colocar por cima. Por que úmido? Para ter uma certa umidade, para dar uma crocância nela depois. Tá. E deixa descansar por uns 30 minutos. Aqui na temperatura nossa, se fosse na Europa, tinha que botar do lado da lareira. Aqui, uns 30 minutos. Aí divide essa massa em 3 partes, formam as bolas, deixa descansar mais 30 minutos. Queira ou não queira, é uma coisa de fermentação longa, tá vendo? Sim, já vai 1 hora, exatamente, né? De descanso. E uma superfície esfarinhada, se abre essas bolas com um rolo de macarrão, mas abre de maneira retangular. Tá. Porque nós vamos usar uma forma de 20 por 40 e untada com manteiga. Tá? Vão forrar o fundo dela com a camada de massa. Aí vão cobrir com a metade da mussarela, metade do presunto e mais uns pedacinhos de manteiga. Uns pedaços de manteiga. Tempera o tomate à parte com azeite, sal, pimenta e orégano. Como fosse aquele tomate para colocar em cima de pizza, alguma coisa desse tipo. Adiciona metade do tomate na torta. Disponha outra camada de massa por cima e distribui o restante do recheio. Certo? Aí certo. Cobre com a última camada de massa, cobre com pano e deixa descansar mais 1 hora. Uau! São 2 horas de fermentação. De fermentação, de descanso. Pincela com gema e leva no forno a 180 graus, em torno de 25 minutos, até dourar. Serve quente. Que legal. Quer dizer, o que mais demora, digamos assim, é a massa. É quase que uma pizza em camada. Isso. Entendeu? Isso. Só que essa massa, por ter essa fermentação, ela fica muito leve. Que bom. Tá? Tipo, por exemplo, você já pegou um pão de fermentação longa, você nota que ele tem aqueles buracos de ar dentro. Que dá fica airada, né? Exatamente. Porque a fermentação produz gases, né? E faz a massa crescer e forma essas bolhas dentro que dá leveza à massa. E é um sanduíche muito simples, que você pode, evidentemente, brincar, né? Vou botar sardinha, vou botar outra coisa dentro. É isso que eu ia te perguntar. Queijo Minas quero fazer mais light, vou botar queijo Minas com presunto de peru. Pode brincar com sobras. Não vai ser o Bauru,
Bauru teria que ser, na verdade, teria que ser o rosbife. Um rosbife. Mas presunto, queijo é o Bauru falso. Mas é uma ideia de uma torta que você pode brincar com sobra de frango, com sobra de tudo, em camadinhas. É isso que eu ia te perguntar, se a gente pode aproveitar a massa e trocar o recheio, porque a gente tem queijo, presunto, o queijo derrete, o tomate a gente vai temperar à tarde, colocar ele sem semente, então, querendo ou não, a gente só vai ter a umidade do tomate dentro dessa massa. Mas ela é úmida porque ela é uma massa de fermentação mais longa. Mas o que a gente não poderia colocar? Por exemplo, molho de carne moída. Eu vou fazer com carne moída, já está molhado já. Tem algum problema isso? Pode fazer uma carne moída mais sequinha, mais sequinha, né? Tem que tomar cuidado com o recheio para não ser muito mais líquido. Sequinho, como se faz um empadão, né? Outra coisa que você pode colocar eu sou vegetariano, então você pode colocar berinjelas e abobrinha grelhadas, ou fazer uma caponata, tá certo? Ou fazer uma ratatouille e colocar intercalando. Também fica gostoso. Você pode fazer vegetariano, problema nenhum. Quer dizer, dá para você fazer aí no início da tarde, quando a criançada chegar do colégio, está pronto. Exatamente. Quer dizer, fazer uma coisa assim, fica bem saudável, eu acho, né? Porque a gente tem que começar a voltar a incentivar a família a sentar junto à noite, sem celular e sem televisão, nem que seja uma meia horinha, para todo mundo lanchar ou jantar, que o ideal seria jantar, e junto e ouvir o que nós fizemos durante o dia, né? Como é que foi o dia de cada um, como é que foi na escola, no trabalho. Hoje em dia é complicado, eu tive filho adolescente, sei como é que era isso. Para a gente mandar, foi uma época de computador, né? Minha filha tinha computador no quarto, para sentar para jantar, minha mulher mandava uma mensagem, um e-mail para ela. Que isso? Para ela poder vir, porque ela não adiantava, ela ficava envolvida no computador. O e-mail ela lia, não, vem jantar, ela vinha. Você perde o controle, eu vou proibir, não existe, essa escola, tudo proibido é mais gostoso, então tem que adaptar, conversar, mostrar que é meia hora, uma hora que a família está junto. E que é tão importante no futuro, né? Eu acho que tem acontecido às muita vezes coisa ruim por falta disso. As crianças, os adolescentes não dão valor nisso agora, mas lá na frente, no futuro, vão sentir falta. Você vê bem, eu vão agradecer. Todo domingo. Uhum. Então eu não tenho almoço de domingo, mas eu faço questão de ter o jantar de domingo. É isso aí. Meu filho, minha filha, os companheiros deles e a minha neta. A neta. A minha neta. A rainha da família agora. A minha neta. A minha neta. Juarez, obrigada mais uma vez.